A Procuradoria-Geral da República prepara o envio da denúncia contra Jair Bolsonaro por suposta tentativa de golpe de Estado. O órgão já concluiu seu relatório, só que aguardava o fim do processo eleitoral para evitar interferências no pleito. Interlocutores afirmam que a PGR não vai aliviar e tornará o caminho de Jair Bolsonaro para se livrar da inelegibilidade ainda mais difícil. O ex-presidente já foi indiciado pela Polícia Federal por suposta venda de presentes presidenciais e por uma alegada falsificação no cartão de vacinação contra a Covid-19. Além do inquérito da alegada tentativa de golpe, Bolsonaro também é investigado em outras ações e tem a sua prisão, a sua detenção cogitada. Vamos chamar os nossos comentaristas? Vamos ao Rio de Janeiro. Roberto Mota já preparado, conectado com a gente. Mota, seja bem-vindo. Ótima noite a você, excelente semana. Vários assuntos para a gente tratar. Para começar, essa informação de que a Procuradoria-Geral da República já na reta final, formalizando os últimos detalhes para enviar essa denúncia à Justiça por esse caso, né? Esse episódio que envolve Jair Bolsonaro por conta da alegada tentativa de golpe de Estado. Mota, quais são suas perspectivas? Enquanto isso, o crime organizado executa uma pessoa em plena luz do dia no aeroporto mais movimentado do Brasil. Boa noite, Caniato. Boa noite, meus colegas de bancada. Boa noite, nossa audiência. Um observador cuidadoso percebe muitas coincidências entre a história recente dos Estados Unidos e do Brasil. Eventos que acontecem lá tendem a se repetir algum tempo depois aqui. Em 2016, os Estados Unidos elegeram Donald Trump. Em 2018, o Brasil elegeu Jair Bolsonaro. Durante a pandemia, tanto a esquerda americana quanto a esquerda brasileira usaram as mesmas narrativas para tentar derrubar um presidente a qualquer custo. Em 2020, Trump perdia a eleição. Em 2022, Jair Bolsonaro perdia a eleição. No dia 6 de janeiro de 2021, uma manifestação no Capitólio saiu de controle e acabou em depredação. Quase exatamente a mesma coisa aconteceria em Brasília um ano depois, em 8 de janeiro de 2022. Os termos usados pela mídia americana para descrever os invasores do Capitólio foram exatamente os mesmos usados pela mídia brasileira para descrever os manifestantes de Brasília. Trump e Bolsonaro enfrentaram, ou ainda enfrentam, acusações assustadoramente similares de estimular ou liderar um golpe de Estado. Tanto Trump quanto Bolsonaro se tornaram alvos de ativismo judicial e se tornaram réus por acusações que desafiam a nossa credulidade. Por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro foi investigado por ter se aproximado demais de uma baleia. Mas Trump está de volta, eleito de forma espetacular. É natural que as atenções agora se voltem para 2026. É natural que a gente especule se as coincidências entre Estados Unidos e Brasil continuarão em 2026. Pois é, uma importante análise dessa do Roberto Mota. Claro que a gente vai trazer os nossos outros comentaristas. Daqui a pouco, o Cristiano Beraldo, o Luiz Felipe Dávila. Mota, se me permite, tem um outro aspecto que eu acho que também a gente tem que destacar aqui para a nossa audiência. Daqui a pouco, só relembrando, o Beraldo e o Luiz Felipe Dávila também vão trazer análise a respeito dessa notícia, dessa informação. Mas nos últimos programas a gente vem tratando da possibilidade daquele projeto de lei que trata da anistia para os condenados do dia 8 de janeiro. Esse projeto possivelmente receberia uma emenda que poderia beneficiar Jair Bolsonaro naquela tentativa de você reverter a inelegibilidade dele. Caso essa denúncia da PGR seja de fato formalizada e a Justiça acate a denúncia, ou seja, transforme Jair Bolsonaro em réu, você acredita que esse entendimento ou essa condição pode vir a atrapalhar o trâmite desse projeto no âmbito do Congresso Nacional? Na verdade, você acha que não atrapalha? Na verdade, pode até ajudar. Tudo é possível, Caniato. Essa é a grande lição que nós aprendemos na República Federativa do Brasil nos últimos anos. Tudo é possível, tudo pode acontecer e provavelmente tudo vai acontecer.
Uma outra grande lição que a gente aprende quando estuda a história do Brasil é que a anistia geralmente é um bom remédio para o país sair de alguns becos sem saída, onde ele acaba sendo colocado por algumas ações de políticos. Questões de política se resolve com política, não com polícia, não com justiça. Nós acabamos de aprender esta outra lição agora nos Estados Unidos da América. Esse é o caminho correto, esse é o caminho da República, esse é o caminho da democracia, esse é o caminho da liberdade. Mais uma vez, eu lembro aqui aos homens poderosos que têm bom senso, que convençam os homens que têm poder, mas que não têm bom senso, que é hora de procurar um caminho para sair desse beco sem saída onde colocaram o Brasil. Também com a gente o Cristiano Beraldo, ao vivo. Beraldo, seja bem-vindo, ótima noite a você, excelente semana. Perspectivas para a situação que envolve Jair Bolsonaro. As últimas informações indicam que a PGR deve enviar para a Justiça a denúncia em relação àquele episódio que trata da suposta tentativa de golpe de Estado. A depender do entendimento da Justiça, poderá transformar Jair Bolsonaro em réu. O que é preciso considerar nesse momento, hein, Beraldo? Boa noite, Caniato, boa noite, Mota, Dávila, boa noite à nossa audiência que nos prestigia diariamente aqui nos Pingos nos Is. Olha, a gente está vendo o Brasil usar determinadas pautas como bandeiras políticas, e isso é muito nocivo ao que o Brasil precisa nesse momento. Nós temos desafios imensos, a gente devia estar olhando para frente, olhando para o futuro, como é que vamos resolver os problemas que temos, como é que vamos preparar o nosso país para os desafios que estão por vir, um mundo em constante revolução agora por causa da inteligência artificial, que a gente nem direito entendeu como é que isso vai nos impactar. E mesmo assim, mesmo diante desse ambiente desafiador, a gente vem se especializando no Brasil a nos abraçarmos a determinadas bandeiras e ficarmos cultivando essas bandeiras como se fosse a coisa mais importante do momento. E não é. Esse caso, especificamente do ex-presidente Jair Bolsonaro, dessa tentativa de golpe e tal, isso tem que ser tratado da forma que foi. Os fatos estão aí, as imagens estão aí, as informações estão disponíveis para que se tome uma decisão jurídica. Aliás, não foi coisa corriqueira o que aconteceu no 8 de janeiro. Isso precisa ser olhado com os olhos do que foi, e não com os olhos daquilo que gostariam de ter sido, daquilo que os próprios oponentes queriam que tivesse sido, mas sim do que foi. E o papel do ex-presidente Jair Bolsonaro em todo este imbróglio tem que ser analisado com base em fatos e em documentos, porque senão ficaremos sempre patinando no campo da especulação sem conseguir sair do lugar, usando os comportamentos ou as narrativas sobre comportamentos sempre com esse propósito político, esse propósito muitas vezes até eleitoral, Caniato, e isso é péssimo para o Brasil como um todo. Então vejo com preocupação esse momento, ou o momento em que esse assunto está atravessando. Reta final dos trabalhos da Procuradoria-Geral da República para formalizar a denúncia, formalizar esse documento que será enviado à Justiça contra Jair Bolsonaro por suposta tentativa de golpe de Estado. O Luiz Felipe Dávila também está com a gente ao vivo. Dávila, seja bem-vindo, ótima noite a você. Enfim, segundo as últimas informações, a Procuradoria-Geral da República não ofereceu a denúncia à Justiça antes, com o objetivo de não atrapalhar o processo eleitoral, a campanha eleitoral. Bom, finalizada a eleição municipal, agora diante das últimas informações, importante dizer, informações incompletas, né? Porque a gente não recebe todos os detalhes desse procedimento. Enfim, o que é possível falar em relação a essas perspectivas do oferecimento da denúncia e também os próximos passos, hein, Dávila? Boa noite, Caniato. Boa noite, Beraldo. Boa noite, Mota. E boa noite à nossa audiência. Bom, a primeira coisa, não deveria ter vazamento
sobre a investigação, porque vazamento gera boato, e quanto mais boato, mais longe nós estamos dos fatos. Portanto, a Procuradoria tem que se atrelar aos fatos e não ficar vazando informação. O segundo ponto, nós não podemos ter inquéritos sigilosos por tempo indeterminado. Isso é um absurdo, é uma violação do Estado de Direito. Não dá o direito à ampla defesa ao acusado. E terceiro, o mais importante, o Brasil precisa saber o que aconteceu. O Brasil quer esse esclarecimento. Não é apenas o presidente Bolsonaro, a nação brasileira quer. E não há mais desculpa, como foi o caso dado à eleição, para postergar o que todos nós queremos saber. Está na hora de acabar com boatos, olhar para os fatos e vamos avaliar os fatos com a prudência que exige acusações de tamanha gravidade. O que não dá é para continuarmos sobre inquérito de tempo indeterminado, sigilosos e apenas com vazamento seletivo, que não ajuda nada, Caniato, em esclarecer os fatos. Fatos que todos os brasileiros querem saber. Bom, já que você mencionou esses inquéritos, Dávila, é importante também destacar para a nossa audiência, porque além da investigação sobre a suposta tentativa de golpe, tem uma outra apuração que também deve acabar, das alegadas fake news. Esse inquérito foi aberto em 2019. Segundo integrantes da Polícia Federal ouvidos pelo jornal O Globo, apesar do caso não estar na reta final, ele deve ser tratado como prioridade da corporação nos próximos meses. A expectativa é que o avanço do inquérito das fake news também traga celeridade na apuração do outro inquérito, das supostas milícias digitais, já que esses dois estão interligados. A Justiça alega que, em ambos os casos, Jair Bolsonaro, Elon Musk e outros membros da oposição teriam promovido uma alegada campanha de desinformação que investiga desobediência e obstrução ao judiciário e deve pedir também o indiciamento deles. Você, Mota, dois inquéritos que também ganharam as páginas dos portais de notícias, inquérito das fake news e das milícias digitais, também estariam na reta final. Mota. Eu nem sei o que dizer sobre isso, Caniato. Sinceramente, há momentos em que eu paro para refletir sobre essas coisas que estão acontecendo no Brasil e me faltam palavras. Então, eu vou só reproduzir aqui uma declaração do vice-presidente eleito dos Estados Unidos, J.D. Vance. Ele fez menção à intenção de alguns países europeus de regulamentar, de regular, escolham vocês as palavras que quiserem, a rede de Elon Musk, o X. Elon Musk vem sendo atacado em vários países pela sua defesa da liberdade de expressão. Há burocratas, há seres iluminados, ungidos, que acham que tudo tem que ser regulamentado por eles. Isso não acontece só no Brasil, na Europa também. E o vice-presidente eleito dos Estados Unidos, J.D. Vance, mandou um recado para essa turma. Ele disse o seguinte: os Estados Unidos podem rever a participação na OTAN se esses países insistirem em regulamentar a rede de Elon Musk. O recado é o seguinte: se vocês querem que o tio Sam proteja vocês das armas nucleares chinesas e russas, comportem-se como adultos. Se vocês querem abraçar essas pautas lacradoras, se vocês querem agir como seres iluminados e ungidos, então tomem vocês mesmos conta da sua própria defesa. Eu acho que é um recado claro, Caniato. É um recado que provavelmente deveria ter sido ouvido ao redor do mundo. Inquérito das fake news também destaque na abertura de Os Pingos nos Is. Beraldo, tem um detalhe, um aspecto que a gente precisa destacar. O Dávila trouxe essa informação há pouco. Inquérito aberto em 2019. Estamos em 2024, às vésperas da virada do ano. Qual é a justificativa para o inquérito ficar aberto tanto tempo, hein, Beraldo? Tudo cabe no inquérito das fake news, Caniato. Tudo cabe e o mais interessante é que ninguém pode questioná-lo. Então, nós temos uma situação que você tem uma concentração de poder imensa na mão de uma pessoa só. Isso não é saudável
porque o processo democrático, um país livre, um país democrático, não pode funcionar com base nessas concentrações de poder, porque, obviamente, as pessoas são inclinadas a abusarem do poder que lhes são conferidos. E isso foi alvo de preocupação, Caniato, dos fundadores dos Estados Unidos da América, os tais pais fundadores que pensaram um país e uma Constituição que pudesse durar ao longo do tempo e conseguiram isso. Os Estados Unidos não só é o país mais próspero e que compartilha a sua prosperidade com os seus habitantes, mas também tem a sua Constituição a mais duradoura. Então, Caniato, a gente olha para a situação do Brasil e vê que temos problemas aí. Esses problemas eles têm que ser tratados com vistas ao que a gente quer para o Brasil. E me parece que hoje não está muito claro, porque mesmo o tema da fake news, a gente vê uma patrulha imensa de acusações e apontar de dedos quando alguém de um campo ideológico, campo da direita, fala alguma coisa que é tratado como fake news. Ao passo que, se algo é dito por parte de alguém identificado com a esquerda que não tem respaldo em fatos, que não tem respaldo na realidade, que também pode ser tratado como fake news, o tipo de comportamento e condução é completamente diferente. E eu queria aproveitar, Caniato, só para fazer aqui chamar atenção para um ponto que o Mota disse em relação a essa preocupação do J.D. Vance e do governo americano com o que pode acontecer ou não com o Elon Musk ou com o X, que é a rede social do Elon Musk. Não se trata de proteger a figura do Elon Musk. Essa é a confusão que muitas pessoas fazem, dizendo que Elon Musk, então, ajudou a campanha de Trump para ter ele um salvo-conduto, para ter ele, na pessoa física dele, um governo americano que o protege. Mas não é disso que se trata. É que Elon Musk é um grande militante da liberdade de expressão. Aliás, a compra da plataforma Twitter, que depois ele trocou o nome para X, tem muito a ver com isso. Quando se fala da liberdade de expressão no Twitter, fala-se da proteção da liberdade de expressão como conceito. E é dessa forma, é um atentado, é um movimento contra a liberdade de expressão que a censura imposta ao Twitter foi vista ao redor do mundo. Por isso o Brasil está numa posição muito frágil em relação à liberdade de expressão, a esse discurso de defendemos a democracia, defendemos os direitos e liberdades das pessoas. Não defendemos. E todos os episódios que aconteceram no Brasil recentemente mostram para o mundo que nós não praticamos aquilo que os poderosos estão discursando. Por isso, o Brasil passa por esse momento delicado e diante de desafios grandes, porque essa briga com a Venezuela, com ameaças por parte da Venezuela, Caniato, nos coloca numa posição de fragilidade e posição de quem pode ter que pedir ajuda a terceiros. E a gente não está construindo a credibilidade necessária para ter essa ajuda, se ela for necessária. A gente vai seguir monitorando a situação que envolve esses inquéritos, essas apurações e também, claro, qual será o procedimento da Procuradoria-Geral da República em relação a essas informações desses inquéritos feitos pela Polícia Federal.